Saindo Jesus, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a sua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo. De tristeza. E disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não caiam em tentação. Deixa a Bíblia aberta aí nesse texto. Hoje é dia dos pais. Hoje é um dia de celebração. Algumas pessoas, eu falando hoje pela manhã, nós estávamos reunidos aqui no culto. Não podemos nos dar o direito de ficarmos tristes em nenhum dia. Se seu pai, assim como o meu, não está entre nós, o exercício que temos que fazer é a gratidão de cada dia e de cada ano que passamos juntos e das lições que nós aprendemos. Se o seu pai está ainda, desfrute, aproveite. Ninguém é perfeito. Se você não é perfeito, não espere perfeição do seu pai. Aceite-o, ame-o da forma que ele é. Se você não teve o privilégio de ter um pai, mas Deus supriu alguém para ocupar esse papel na sua vida. Então honre essa pessoa. De qualquer forma, Deus jamais nos desamparou nesse processo. Deus tem dado a nós uma graça no sentido de entender, através das entrelinhas, pontos dos relacionamentos interpessoais. Isso significa que, na maioria das vezes, o que você sente não é o que você fala, mas o que você sente está expresso nas entrelinhas do que você fala. Sem querer, e isso é natural do ser humano, sem querer muitas vezes, nós revelamos a nossa alma, não de maneira direta, mas nas falas que nós vamos, nos pontos, no comportamento e até mesmo na leitura corporal. Esse texto que está diante de nós é um texto que fala muito explicitamente, mas que também fala muito nas entrelinhas. Porque aqui nesse texto nós temos um diálogo, o diálogo mais íntimo. Nós temos o diálogo mais puro de Deus e Cristo. Aqui no ponto de uma grande crise de Jesus, nós temos aqui a evidência da expressão mais pura do relacionamento de pai e filho, no sentido de Deus Pai e Deus Filho, que a Bíblia registra. Em todos os outros momentos, quando Jesus ora, está oculto. Não há revelação do que Jesus falou, do que Jesus pediu, ou do que Jesus orava a Deus. Lucas começa dizendo, como de costume. Então, olha para cá, Jesus sempre, ao cair da noite, retirava-se para orar, retirava-se para estar com o Senhor. Assim como Deus, olhe para cá, Jesus, que é Deus, habitava numa dimensão diferente. Alguns escritos chamam de Kairos, que é a dimensão que Deus habita. Quando Jesus encarna na forma humana, ele entra no tempo Cronos, ele entra na nossa era, no nosso tempo, na nossa maneira de viver. Mas isso não tirava de Jesus os momentos dele estar com Deus. E a oração, ele rompia esse elo entre esses tempos e ele ficava com o Senhor. Olhe para cá, o texto diz que ele às vezes passava a noite inteira orando. E a Bíblia fala da grandiosidade de Deus. Naum diz
que as nuvens são o pó dos pés do Senhor. Naum chega a dizer que o céu, o firmamento é o seu trono, e as nuvens são o pó dos seus pés. Isaías diz, à altura do capítulo 40, no verso 26, que ele chama todas as estrelas pelo seu nome. O texto também, agora no livro de Jó, expressando no capítulo 38, no verso 8, ele diz que Deus criou todas as coisas, deu limites aos mares e diz aos oceanos: daqui não passe. Então, a nossa mente, ela não compreende a grandiosidade de Deus. Paulo, escrevendo em Romanos, diz: quem compreendeu a mente do Senhor? É grandioso demais para nós. Nós somos criatura de Deus. Então, a nossa mente, olhe para cá, tem limites naturais estabelecidos pelo Criador. Esses limites, eu quero que você preste atenção aqui, olhe para cá, amém? Foque aqui. Esses limites podem ser facilmente testados entre nós. Por exemplo, olhe para cá, imagine o nada. Eu vou lhe dar 5 segundos para você imaginar o nada. Imagine o nada. O nada que você imaginou é alguma coisa que Deus criou. O nada que você imaginou foi algo tudo em branco. A Bíblia diz que Deus criou a luz. Se você disser assim, não, o seu nada é um tudo escuro, as trevas foram criadas pelo Senhor. Você não consegue imaginar o nada. Você não consegue imaginar Deus. Você não consegue explicar Deus. Quem está me entendendo diz amém. Por isso que Deus se revela em figuras de linguagem, em metáforas. E essas figuras, elas são para trazer a imagem de Deus ao nosso imaginário, uma compreensão pelo menos parcial de quem seja Deus. Por isso que em alguns momentos Deus vai ser traçado como um general, em algumas figuras Deus é tratado como o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, mas a figura mais comum utilizada para a compreensão de quem é Deus é de Pai. A figura mais utilizada pelos escritos, a figura mais comum, sem dúvida nenhuma, a que mais idealiza Deus no nosso imaginário é de Pai. De um Pai. E aqui, como eu falei com você, o pai está com um relacionamento íntimo com seu filho no jardim. Jesus está no Getsemane, na prévia do que haveria de acontecer, do cumprimento da sua missão de entregar-se na cruz para pagar os pecados da humanidade e salvar todos aqueles que nele creem. Só que é um dos momentos mais terríveis registrados pela Escritura, olhe para cá, e a primeira e única vez que a palavra agonia é escrita na Bíblia. O texto, Lucas entra em detalhes, não por acaso, Lucas era meticuloso. Lucas chega a dizer que ele suou gotas de sangue, tamanho o estresse que o corpo dele foi colocado nessa situação. Então, aqui nesse ápice, eu queria tirar com você das entrelinhas pontos importantes de Deus Pai, como Deus Pai se relaciona com seus filhos. Quem está comigo diz amém. A primeira coisa que o texto nos apresenta é que o pai tem um propósito na vida do filho. Quando nós olhamos para o texto, Jesus está orando e Jesus diz o seguinte, à altura do verso de número 42, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, o primeiro ponto a ser compreendido é que a situação, e Jesus deixa claro a situação, que nessa situação específica é um propósito de Deus na vida de Jesus. Ou seja, o pai tem um propósito na vida do seu filho. Deus não é aleatório, ele é intencional. Então, quando Deus projeta a vinda de Cristo para o cumprimento de uma missão, toda essa preparação é para o cumprimento de um propósito. Paulo, escrevendo em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4, Paulo ele diz que Deus enviou Jesus
na plenitude dos tempos. Ou seja, a ideia que Paulo descreve, o quadro que Paulo descreve deste ponto específico, é que Deus preparou todo o quadro para que depois ele enviasse Jesus para o cumprimento de um propósito. Quando nós olhamos para o contexto histórico do momento em que Jesus chega quando o império domina o mundo inteiro, quando Roma cria estradas que dão acesso fácil a outras cidades, a outros países. Há uma língua comum no mundo inteiro, e alguns missionários eram cidadãos romanos, como o apóstolo Paulo, que tinham livre acesso por todo o império. Então a vinda de Jesus foi na plenitude dos tempos. Olhe para cá, Deus preparou o mundo inteiro para receber Jesus. Então, nesse ínterim, nós precisamos entender que o que Jesus vivenciou, o que o Filho vivenciou, na verdade foi todo um processo intencional do Pai para com o Filho. Ajuda aí com o nosso irmãozinho. Isso, acalme ele aí. Para enviar, quando enviou Jesus, quem está me entendendo diz amém. E Jesus deixa isso muito claro. Quando Jesus na oração diz, se possível, ele escrevendo a Marcos escrevendo, se possível, afasta de mim. Por quê? Porque era extremamente agoniante, era extremamente terrível. Se houvesse uma outra possibilidade, Jesus está dizendo, se tiver outra possibilidade, eu estou disposto a cumprir essa outra possibilidade. Todavia, não seja feita o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Ou seja, o Pai tem uma intenção e um propósito na vida do filho. A vida de nenhum filho de Deus é aleatória. A vida de nenhum filho de Deus é obra do acaso. Nenhuma circunstância que nós enfrentamos é aleatória. Todas as circunstâncias da nossa vida, quer boas, quer difíceis ou ruins, olhem para cá, são todas intencionais. Porque da mesma maneira que Deus tem um propósito na vida do seu filho Jesus, Ele tem um propósito na vida dos seus filhos, na minha vida e na sua vida. Nós precisamos deixar isso bem claro, porque quando se tem um objetivo, você supera os obstáculos do caminho, porque você sabe onde quer chegar. É esse ponto que está diante de nós, quando no ápice do sofrimento, aqui nós podemos conjecturar várias coisas que levaram Jesus a sofrimento: o afastamento de Deus, o peso da cruz, o sofrimento dos escárnios, a solidão que ele enfrentaria na cruz, mas sobretudo em todo esse processo, Jesus se manteve firme, não no processo que ele estava vivendo, mas no propósito do Pai. Diga glória a Deus. Quando se tem um objetivo, quando se entende o propósito, quando se sabe o propósito do Pai, você não para. E aí é que vem o grande problema. Boa parte de nós, diferente de Jesus, não sabe qual é a vontade do Pai para você. Diferente de Jesus, que sabia muito bem por que veio, por que nasceu, para onde iria, como seria e o que aconteceria depois. Olhe para cá, muitos de nós não sabem. Muitos de nós vivem aleatoriamente sobre a vida, sem propósito. Muitos de nós achamos que o propósito que Deus tem para nós é apenas o propósito visível que nós enxergamos. É o emprego, é a casa, é o casamento, é filhos. Mas o propósito de Deus transcende tudo isso. O que Deus planejou e projetou quando criou você e a mim, transcende as eras do que nós vivemos aqui hoje. Jesus sabia disso. Por isso que Jesus sabia isso, por isso que ele estava disposto a atravessar por todo aquele processo. Porque ele sabia onde ele queria chegar. Se você me entende, diga amém. Ele sabe, se não seja feito o que eu quero. Se for possível, afaste, mas se não for, que seja feita a sua vontade na minha vida. Você está disposto a fazer essa oração para Deus? Não levante a mão rapidinho, não. Porque o grande problema é que às vezes a vontade de Deus não é a nossa. Muitas vezes a vontade de Deus não vai trazer o que você sonhou, o que você projetou, ou o que você idealizou. Muitas vezes a vontade de Deus nos abarroa como se fosse uma carreta. E nós paramos
E nós entramos num dilema entre abraçar o propósito do Pai para a nossa vida ou apenas viver meramente as satisfações momentâneas. Por isso que nós derrapamos, por isso que nós escorregamos, por isso que nós vacilamos e alguns de nós caem na jornada, porque, olhe para cá, para se manter firme precisa entender, Deus tem um propósito na minha vida e eu vou vivê-lo até o fim. Nem que eu tenha que abrir mão de alguma coisa. Jesus entende o propósito do Pai e abraça o propósito do Pai. Está disposto a sofrer pelo propósito do Pai e morrer pelo propósito do Pai. A primeira lição que nós entendemos é essa: o seu Pai tem expectativas a seu respeito. Deus criou expectativas a seu respeito. Deus espera a resposta do que tem dado a você. Ei, olhe para cá, você não está recebendo maná de graça. Deus tem um propósito no que você faz, aonde você trabalha, com quem você casou, com quantos filhos você tem e aonde você mora. Deus tem um propósito na sua vida. Deus não é aleatório. Deus nunca foi, nem nunca será aleatório. Ele te enviou com um propósito. E a minha pergunta é: você sabe qual é esse propósito? Você está vivendo esse propósito? Porque enquanto você não encontrar esse propósito, você viverá uma vida aleatória, além do que Deus sonhou para você um dia. Assim como Moisés estava no Egito, comendo do bom e do melhor, na melhor coisa do mundo. Ei, olhe para cá, já viu um vídeo, um daqueles filmes com o faraó? Faraó sentado, a uva vem na boca dele. Tem alguns jovens aí que são faraós, a uva deitada se comendo. Aí Moisés resolve um dia passear pelos acampamentos. E Moisés se depara como o seu povo era tratado. Ele começa a ver que aquilo ali era o seu povo. Olhe para cá. E o propósito de Deus no coração dele explode. O propósito de Deus no coração de Moisés tira-o da zona de conforto, joga ele no deserto, transforma ele no libertador de seu povo, faz com que ele morra no deserto. Então o propósito de Deus nem sempre é o que você quer, mas o propósito de Deus é o melhor para a sua vida. Moisés não trocaria um dia no deserto pelos 40 anos que passou no Egito, porque dentro da vontade de Deus, não importa onde você esteja, você sempre será feliz. Aleluia! É preciso entender, o Pai tem um propósito, o Pai tem expectativas, o Pai espera alguma coisa de você, Deus espera algo de você, Deus quer que você se mova, Deus quer marcar vidas através da sua, Deus quer levar o seu nome através da sua, Deus quer evidenciar a sua glória através da sua vida, no que você faz, como você é, aonde você habita e onde você mora. Então não dê uma de João sem braço para saber que Deus não quer conversa com você não, porque Ele quer conversa com você sim, e Ele cobrará de tudo que fez um dia por você, porque o Pai tem expectativas no seu filho. A segunda lição que o segundo ponto que o texto nos apresenta, é que o Pai, olhe para cá, deixa o filho passar pelo processo. Pai, em certas nuances, é diferente de mãe. Mãe é mãe. Mas hoje é dia dos pais, eu não vou levantar a bola das mães, não. Só tem um dia no ano, não é possível. O pai, ele ensina. O pai, ele regra. O pai, ele coloca limites. O pai deixa o filho passar no processo. Eu nunca fui exímio pedagogo, educador, mas a vida me ajudou a ensinar. Então, meus filhos pequenos, nunca me esqueci, eu estava na frente da igreja, já contei aqui uma vez, estava na frente da igreja, nossa igreja em Mossoró, não sei por que Cargas d'Água tem umas plantas muito bonitas com espinhos.
E o filho vai lá e, não vai não, aí puxava. Ia de novo, não vai não, você vai se machucar. Foi a terceira vez, eu disse, vá. Até hoje ele não chega perto de Roseira. Se furou. Lá vai chorando. E a mãe, por que você deixou? Por que você deixou? Para aprender. Nunca mais ele vai para lá e contando os espinhozinhos na mão. Olha. O pai deixa o filho passar pelo processo. O pai deixa o filho sofrer. O pai deixa o filho se quebrar. Porque o pai sabe que é o processo da olaria, da queima, do fogo, da alta temperatura que forja a dureza do vaso. É ali. É a dureza da vida. É não ter o que quer. É não ter o que quer a hora que quer. É não ter todas as coisas, mesmo que você tenha capacidade de dá-las. Então o pai observa de longe o processo, porque ele sabe que o sofrimento é a temperatura da olaria de Deus, que vai ferver o vaso para que ele não quebre com qualquer pancada. Quem está me entendendo aí diz amém. A dor e o sofrimento fazem parte da jornada. Mateus capítulo 26, verso de número 53. Você vai lá comigo? A gente tem tempo. Você está comigo? Diga amém. Amém. Esse povo está muito animado. Olha aí. Mateus capítulo 26, verso 53. Verso 52. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Então Jesus disse, coloque a espada de volta no lugar, porque os que lançam mão da espada, pela espada perecerão. Veja o verso 53. Ou você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e Ele me mandaria, neste momento, mais de 12 legiões de anjos. Como então se cumpriria as escrituras que dizem o que deveria acontecer? Jesus é cercado pelos soldados do sumo sacerdote. A balbúrdia, a bagunça, os soldados chegam, Pedro saca da espada e quer resolver sozinho. Ele mira a cabeça de Malco. João diz o nome dele. Ele mira o meio da cabeça de Malco com a espada, ele dá o golpe da espada, o servo recua e ele arranca a orelha de Malco. Jesus cura a orelha do servo do sumo sacerdote. Quem está comigo diz amém. E ele disse, olhe, guarde a espada. Você acha que eu estou desprotegido? Basta que eu rogue ao meu Pai e Ele enviaria 12 legiões de anjos para me resgatar neste momento. Pelos olhos espirituais a Bíblia não registra, mas eu imagino um cardume, um enxame, uma batalha de anjos rodeando o jardim naquele momento, só esperando a palavra de Deus, haja. O texto sagrado diz que um anjo foi responsável por aniquilar 185 mil homens. Uma legião romana tinha uma média de 6 mil soldados. Jesus está dizendo, 12 legiões de anjos meu Pai enviaria para resolver esse problema. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que Jesus podia sair daquela situação a qualquer hora, que Ele poderia resolver a qualquer hora, mas o amor que Ele tinha pelo propósito do Pai o faz passar pelo processo. E o processo dói, meu irmão. Por isso que a gente fala assim, eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero que Deus faça tudo na minha vida. Ei, Senhor, eu estou aqui, faça o que quiser de mim. Mas o processo dói, meu irmão. Hoje é culto de missões. Para um missionário abraçar o propósito, ele se alegra, Deus o chamou para isso. Ele arde isso no coração. Mas olhe para cá, são aniversários de parentes longe da família, são natais longe da família, são feriados longe da família. A família cresce e você está longe. Nossos missionários assinam um termo quando eles vão fazer missões transculturais. Só o termo já assusta muita gente. O termo que eles assumem é, se eu morrer a responsabilidade é minha. Se eu for sequestrado a responsabilidade é minha. Se eu morrer em território estrangeiro, o corpo não precisa voltar para a minha terra. Pode ser sepultado onde eu estou. Só o termo já me assustou.
É muito lindo vir aqui testemunhar com um turbante muçulmano que está trabalhando nas terras do Sudão, onde quer que seja. Mas olhe para cá, o processo da vontade de Deus é doloroso. E atire a primeira pedra quem não diz que é, porque se você não acha doloroso, é porque você ainda não passou. Porque dói. A moinha de Deus é dolorosa. Quando ele vai forjar o caráter, e aqui é muito claro, é muito específico, o amor do Pai não alivia o peso da cruz. O amor que Deus tem por Jesus não alivia em nada o peso da cruz. E se foi assim com Jesus, que dirá com você, ó pobre mortal? Se ele não poupou seu filho, porque ele entendia que era necessário passar pelo processo, imagine eu e você, que somos um pedaço de carne pecadora. E aí precisamos entender claramente isso. Quando nós olhamos hoje, lendo as epístolas de Paulo, nós nos alegramos, nós celebramos a vida de Paulo. Mas olha o que Paulo, por exemplo, fala escrevendo a segunda carta aos Coríntios. Já fui preso, já fui humilhado, já passei fome, já fui perseguido, já fui maltratado. Quando Paulo está nos seus últimos dias de vida, está preso em Roma, pronto para ser decapitado, quando ele via a carta aos Filipenses, quando ele está ali nas agonias da morte, e ele celebra a Deus pelo que Deus tem feito na vida dele. Ei, o processo de Deus é doloroso, mas para alcançar o propósito, você tem que passar o processo. Para chegar na terra prometida, tem o deserto, tem que ser alimentado por maná, a água tem que sair da rocha, tem que passar pelas águas de Mara, faz parte do que Deus deseja na sua vida, porque maior a temperatura, mais duro é o vaso. Diga aí glória a Deus aí, irmão. Deus não interfere. Deus não interfere. Assim como o pai ensina, e o filho quer fazer, Deus abre a mão assim, vai lá campeão, mete a cara na parede, porque depois eu vou lá e junto os pedaços. Quem é pai aqui? Faz assim? Você faz assim ou não faz, meu irmão? Olha, não faz não. Cuidado que o menino vai ficar mole, viu? Tem que fazer. Tem que deixar o bichinho sofrer. Tem que empurrar ele para ele cair de vez em quando. Brincadeira, não faço isso não. Não faço não. Mas menino que não sofre fica aquele menino que solta a pipa no ventilador dentro de casa. Não é, irmão? Sim ou não? Você conhece o menino que solta pipa dentro de casa? Ah, eu tenho um que conheço. Não faço não, irmão. O menino tem que comer barro, tem que sofrer um pouquinho. Deus não interferiu. Olhe para cá. Você olha no texto todo. Quando você faz uma leitura, olhe para cá, mais aprofundada do que Jesus passou, da forma com que ele foi esbofeteado na casa do sumo sacerdote, da forma com que ele foi humilhado, da forma com que ele foi semidespido, pregado numa cruz. Quando você vê o processo, ei, olhe para cá, Deus poderia interferir, mas o Pai não interfere no processo, porque o amor do Pai não alivia o peso da cruz. Então preste bastante atenção, se Deus não interferiu com Jesus, não vai interferir com você. Porque da mesma forma nós nos relacionamos com Deus e buscando o propósito de Deus, nós passamos processos dolorosos. Você está aqui hoje e talvez você tenha passado muitas crises na sua infância, você que já é adulto. Talvez você tenha passado pelo desprezo de pai, talvez você tenha passado pelo suplício de ser abusado ou qualquer coisa nesse sentido. Mas olhe para cá, todo esse processo faz parte de um processo de um grande quebra-cabeça para forjar o caráter do elemento e da pessoa que você é hoje. A fornalha de Deus não é para quebrar o vaso, a fornalha de Deus é para deixá-lo mais resistente. E se você está aí hoje, é porque no meio de todo esse processo, Deus esteve com você. Deus calcula o peso do fardo de acordo com a capacidade dos seus joelhos. Se você está aí hoje, Deus trouxe você nessa noite. Você que está sofrendo, você que está prestes a abandonar o peso da sua cruz. Ei, olhe para cá,
o peso que está sobre você foi meticulosamente calculado pelo seu Pai. Ele acompanha o processo de longe, olhando até que ponto você vai aguentar, porque quando seus joelhos fraquejarem, o Pai apoia o filho na crise. Se você está me entendendo, diga amém. O processo faz parte do propósito. Mas para não caminhar muito longe, o último ponto que nós vamos ver aqui é que o Pai tem um propósito, o Pai deixa o Filho passar pelo processo, o Pai apoia o Filho na crise. O texto diz, você está com a Bíblia aberta aí? Diga amém. Verso de número 43. Então lhe apareceu um anjo do céu, que o confortava. Na agonia, no ápice da crise, Deus envia um anjo para consolar Jesus. Quando Jesus vence o processo lá no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, do deserto, Deus manda anjos para o servirem. O que eu entendo com isso? O que eu entendo é que o Pai não se ausenta do Filho. O Pai não se ausenta em nenhum momento do Filho. O sofrimento do Filho é monitorado. Quem está me entendendo diz amém. Irmão, olhe para cá. Vamos agora tentar contextualizar na nossa vida. Você é pai. Seu filho vai atingir os ciclos da vida dele. Vai aprender a andar. Se você não deixar ele aprender a andar, ele vai ter dificuldade de andar. Você tem que deixar ele aprender a andar sozinho. Posso ouvir um amém? Ele vai cair. Sim ou não? Cadê os pais de primeira viagem aí que o filho não pode cair? Vai cair, Iraquitão, vai cair. Vai cair. Aqui e acolá vai ficar com um nozinho. Vai crescer. Vai ter os conflitos na escola. Olhe para cá. A geração de 30 anos, agora eu vou pegar a sua idade. A geração de 30 anos para cima, levante a mão aí. 30 anos de idade para cima, levanta a mão. Levante com coragem. Você sofreu bullying na escola? Sofreu? Olha, os nomes que disseram a mim são impublicáveis, eu não vou falar no microfone. O alvo preferido na hora da fila da merenda. Ainda tem fila de merenda hoje na escola? Quando tocava aquela sirene que parece a do Glorioso quando ganha, eu corria para a fila. Bobagem. Podia ser o primeiro, mas a turma puxava pelo cabelo, puxava pela camisa. Eu era desse tamanho. Eu podia estar onde for, eu era o último. Isso quando eu era bondade, quando eu levava um cascudo. Levanta a mão, a geração de 30 anos aí, levanta a mão para eu ver. Jaque? Você contou para o seu pai quando você sofria isso na escola? Mesmo que você sofresse, olhe para cá, o pai dizia assim: resolva. Meu pai dizia o seguinte: se apanhar lá, apanha cá. Então resolva seus BO por lá. Eu não contava. A vida nos forja e o pai acompanha a crise do filho. Ele deixa o filho sofrer, mas quando o peso fica grande demais, o pai entra na história para ajudar o seu filho. A Bíblia mostra isso claramente. Jesus não se ausenta a hora nenhuma. Deus não se ausenta a hora nenhuma.
Por exemplo, quando você vai abrir a Bíblia em Israel, Israel é punido pela Babilônia, Israel é punido pela Assíria. Deus permite que Israel seja invadido, Deus permite que muitas vezes sejam levados cativos, mas olhe para cá, ele diz: eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelo fogo, chama não arderá em ti. Quando passares pelas águas, elas não vão te submergir. Ele diz lá no livro de Deuteronômio: não te deixarei, jamais te desampararei. O sofrimento do filho é monitorado pelo pai. Deus não deixa que o sofrimento destrua Jesus. Deus não deixa que o sofrimento destrua Israel. Deus não deixa que o sofrimento destrua você. O seu sofrimento é monitorado, a sua agonia é monitorada. Deus acompanha de perto e levante e jogue a primeira pedra quem nunca no momento de crise foi visitado por Deus e não foi consolado por Deus. Nos momentos de maior agonia que eu passei na minha vida, quando todas as pessoas que poderiam me ajudar estavam dormindo com os discípulos, Deus foi o meu consolo, Deus esteve do meu lado. Quando ninguém podia fazer nada, Deus sentou-se do meu lado, se mostrou presente, foi o meu auxílio, e no meio das minhas maiores dores, Ele esteve comigo. E se você tem um pouco de experiência com Deus, você também passou por esse processo. Nas noites escuras, em que todos estavam dormindo, o Senhor te visitou, o Senhor te acolheu, o Senhor te consolou. Deus nos fortalece na crise. É isso que o texto mostra. Quando você olha, olhe para cá, quando você olha quando Jesus é visitado pelo anjo, quando Jesus se levanta, ele se levanta fortalecido. Quem está me entendendo aí, diz amém, irmão. Amém. O Pai visita no auge da noite. O Pai visita no ápice da agonia. Quantas vezes você já foi consolado por Deus? Quantas vezes você não conseguiu orar e só chorou? Quantas noites todos dormiam e só você velava, chorava? E quando você se ergueu, aleluia, o seu semblante já não era o mesmo. Não havia promessa, não havia palavra, a situação era a mesma, mas sabe o que foi que mudou? Deus consolou você pelo Espírito Santo. O Senhor traz uma palavra ao seu coração nessa noite, e eu que eu digo ao Senhor como profeta de Deus nessa noite: o seu sofrimento é monitorado por Deus. Ele está pronto para socorrer. No verso de número 45 o texto diz: levantou-se da oração Jesus. Marcos e Mateus diz que ele vai 3 vezes até os discípulos. Vai na primeira, eles estão dormindo. Levantem, orem comigo. E ele volta para orar. Quando ele volta, estão dormindo. Levantem, orem, vigiem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele volta de novo. Pela 3ª vez, quando ele volta: ei, olhe para cá. Não espere que as pessoas, na sua agonia, velem do seu lado. Mas pode ter certeza, o Pai enviará um anjo para consolar no momento da adversidade. Aleluia. A paternidade gera laços inquebráveis. A paternidade gera laços inquebráveis e eternos. O filho jamais andará sozinho. Quem é pai sabe o que eu estou dizendo. Não importa a idade do filho, não importa onde ele esteja, não importa o que ele faça. São laços inquebráveis e eternos. Eu sempre faço questão de falar para os meus filhos: eu quero sinceridade, eu quero a verdade, porque com a verdade, não importa o que aconteça, nós vamos juntos até o fim, e Deus faz isso conosco. Por fim, mas não menos importante, o Pai tem um propósito. Diga comigo: o Pai tem um propósito para o filho. A segunda coisa, o pai deixa o filho passar pelo processo. O pai apoia o filho na crise. Está aguardando aí.
Por fim, mas não menos importante, o Pai vence pelo Filho. Essa guerra aqui, uma guerra de Deus. Se você está acompanhando os nossos grupos de vida, nós estamos estudando salvação. Nós estudamos pecado, estamos estudando salvação. E a salvação aqui é quando o diabo consegue derrubar o homem no pecado através da tentação do jardim. E Deus, na fundação do mundo, cria um plano para redimir a alma pecadora, para salvar e levá-la à redenção. Aleluia, glória a Deus. Mas quem vence, quem está no campo de batalha, olhe para cá, é Jesus. Deus concentra todas as suas expectativas em Jesus. Por isso que no batismo, quando Jesus é batizado no Jordão por João, Deus olha dos altos céus, a tríade, a trindade se manifesta ali. E Deus fala de Cristo: eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Essa manifestação mostra que as ações de Jesus trazem satisfação para Deus. Já imaginou? E esse ponto ele é muito importante, irmãos, porque as nossas ações, elas levam prazer a Deus, porque olhe para cá, a batalha desta vida, Deus vence através de seus filhos. Quando o diabo se apresenta diante de Deus, Deus olha para o diabo e diz: viste o meu servo Jó? Há prazer nessa frase. Há prazer. Você viu Jó? Não há ninguém igual a ele na terra. Homem reto, justo, que se desvia do mal. Deus tem prazer nos seus filhos. Nós somos seres humanos. E aí às vezes eu estou aqui e eu vejo meus filhos fazendo alguma coisa. E você é pai, você sabe o que eu estou dizendo. A gente se abestalha. A gente sente prazer naquilo que está acontecendo. Às vezes o menino, ei, olhe para cá, vou contar um segredo. Às vezes o menino desenha mal. É um desenho feio. Olha, papai, desenhei o Senhor. E você olha assim, você já tem traumas. Nossa, eu sou tão feio assim. Você tem um prazer, porque ele lembrou de você, porque ele se moveu em sua direção. Deus tem prazer nos seus filhos. E assim como um pai tem prazer em seus filhos brincando, assim como o pai tem um prazer em ver os seus filhos crescendo. Hoje é dia dos pais. Alguns pais aqui já são avós. O presbítero Misael é avô, tantos outros aí já são avós. Eu fico imaginando a satisfação. A satisfação, e eu sonho com essa satisfação de olhar e ver meus filhos gerando outros filhos, com suas famílias consolidadas. Tudo deu certo. Todo esforço do pai deu certo. Eita, canta na base. Deus tem prazer no seu filho. Viste o meu servo Jó, viste a minha serva Diana, viste o meu servo Denis. Ele tem prazer no seu filho. Então olhe para cá, ele vence através da nossa vida. Quando você vence o pecado, Deus olha para você e diz: viste minha serva Deise. Quando o diabo oferece alguma coisa e você rejeita, ele diz: viste o meu servo Jomar. Ele tem prazer em você. Ele tem prazer nas suas ações. Ele sabe que você está sofrendo. Ele tem prazer, porque no meio do sofrimento você não blasfema. A alma dói, a alma geme, mas você diz: tudo seja para a glória de Deus. Eu entrego a minha vida no seu controle. Então ele olha para você e diz: viste a minha serva Luísa. Você tem visto o que ele tem feito. Você visto o que ela tem feito. Aleluia. Então o diabo diz: carne por carne. Tire isso que ele vai blasfemar, e Deus vai e permite que você perde alguma coisa. E na parte do processo dói.
Mas quando Deus olha para você, você não nega. Você diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ei, eu encerro esse sermão dizendo a você: Deus tem prazer na sua vida. Cada não que você dá ao pecado, cada perda que você tem por amor a Ele, cada ato que você faz em direção a Ele, é um prazer que Deus sente. Porque Deus não trata você como algo qualquer. Deus não trata você como um pedaço de carne. Deus não trata você como um número. Deus trata você pelo seu nome. Quando Ele chama as estrelas pelo nome, mesmo que sejamos pequenos fragmentos de areia, Deus sabe quem é Aías, Deus sabe quem é Alex, Deus sabe quem é Eduarda, Deus sabe as suas dores, Deus conhece as suas angústias. Então não saia daqui de cabeça baixa porque está doendo, porque Deus vai vencer através da sua vida. Fique de pé, por favor, nesse momento. Não se preocupe, não se preocupe, Ele é seu Pai. Oh, aleluia. E me acolher. Podem vir para cá. Tudo mudou. Feche seus olhos por um momento e faça como Jesus. Entre no Kairós de Deus agora. Entre na dimensão do Senhor agora. Oh, aleluia. Com toda a sua força agora, como um filho adorador, entre na presença dEle. Se entregue na presença dEle. Oh, aleluia. Tudo que sinto, água mesmo sem eu merecer. Sou filho, sou filho. Sou filho. Com toda a sua força, declare junto conosco agora. Oh, aleluias. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve. É leve. Aleluia, aleluia. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve. É leve. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve. É leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve. É leve. Quando a gente é pai, a gente às vezes quer ensinar algumas coisas ao nosso filho. Aí a gente pega algo pesado e coloca sobre os ombros deles e diz assim: leve. E fica pesado, e ele tropeça, e ele tenta levar e não consegue. Então o pai vai lá e diz: deixe, filho, deixe que eu carrego. Hoje Deus vem dizer a você: você não precisa carregar nada, que você pode desfrutar da companhia dele, que você pode ir além de ser apenas alguém que serve. Você pode sentar à mesa dele e sentar-se como filho. Se você deseja nessa noite render-se como filho a Jesus, eu quero fazer um convite a você. Se a mensagem tocou no seu coração, se a mensagem falou para você, se você deseja receber Deus como Pai, aí onde você está, você só vai levantar uma de suas mãos para que a gente possa orar por você. Tem alguém nessa noite que deseja entregar-se ao seu Pai e sair daqui nessa noite com o seu Pai em sua vida? Tem alguém nessa noite? Se tem, aí onde você está, só basta levantar uma de suas mãos. Tem alguém nessa noite? Se não tem, nós não vamos insistir. Eu quero que você curve sua cabeça agora. Feche seus olhos.
o seu momento agora com o seu Senhor. Deus trouxe você aqui para tratar você hoje. Tratar o seu coração, tratar a sua alma. Não desista, não tenha medo, não se angustie. O seu sofrimento é monitorado, Deus está vendo. E hoje Ele consola você, Ele traz consolo ao seu coração, para que você caminhe mais e mais. Deus é com você, Deus não deixou você, Deus jamais deixará você. Vai passar, e quando você passar, você vai entender que o Pai estava olhando você durante todo o processo, e nas horas mais difíceis da sua vida, Ele sempre esteve do seu lado. A dor não vai destruir você, essa situação não vai destruir você. Deus está olhando você. Você vai conseguir superar isso. Oh, aleluia. Pai, abençoe cada um que entrou aqui nessa noite. Abençoe cada vida que me assistiu, que ouviu. Que a tua graça, que o teu Espírito se aproprie dessas vidas. E que tudo que foi orado e pedido se concretize. No bendito nome de Jesus é o que pedimos. E já te agradecemos por fé. E você diz...